igrejas da prosperidade do dízimo, e da lei e da graça. Cuidado com as igrejas que pregam sobre prosperidade, mesmo aquelas que defendem o dízimo com unhas e dentes, até amaldiçoam aos que pregam contra o dízimo. Fuja destes. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. 1 Timóteo 6:3. É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. 1 Timóteo 6:4. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6:5. Leia 1 Timóteo capítulo 6 completo. A antiga aliança começa em Gênesis e termina em Malaquias. A nova aliança, que é a de Cristo, começa em Mateus e termina em Judas. Muitos, para se defenderem, usam o versículo seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5:17. O que o Senhor Jesus quer dizer com isto? Ele veio cumprir porque nós jamais conseguimos e jamais conseguiremos. Ele tomou sobre si toda a maldição da lei para que nós, crendo nele, estejamos salvos. Isto porque nós, só em pensarmos em algum pecado e sendo o menor deles, já estamos pecando e seremos culpados de todos. Não somos salvos por estarmos executando as leis, mas por somente observá-las, isto é, antes, quando pecávamos, estávamos condenados. Agora, Jesus, tendo pagado o nosso preço sobre o pecado, ao pecarmos e sendo observadores da lei, vimos que pecamos e, ao pedirmos perdão a Ele, somos perdoados. Esta é a graça que é de graça, simples assim. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João 1:16. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5:4 e 5. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, lei, mas da livre. Graça. Gálatas 4:30 e 31. Leiam o capítulo de Gálatas 4 completo do versículo 1 ao 31. E vemos que certas igrejas estão usando trajes e hábitos das igrejas dos judeus, usando até algumas capas com branco e azul ao pregar, ou até copiando e construindo templos em semelhança. Creia, isto não salva, mas sim condena. Veja, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma, do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. A igreja do judaísmo, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. A nova aliança, que é a de Cristo. Gálatas 4:24 a 26. Lembre-se que o que rege é o Novo Testamento aos que seguem a Cristo e fazermos o que Ele manda e nos ensina. E o que Ele manda aos que o seguem, seguirmos os seus mandamentos. E quais são? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:37 ao 40. Pondo estes em prática, estamos cumprindo o que Ele nos manda. Amar a Deus por meio de Jesus e o próximo. Cobre tudo. O dízimo, na verdade, faz parte da lei dos levitas, para os da tribo de Levi, e é da antiga aliança. Nós somos da nova aliança, de Cristo. Somos da graça. E se olharmos para a tribo, Jesus é da tribo de Judá. Quem se prende no dízimo, não consegue viver pela fé, mas fica preso a uma ordenança, a uma lei. Já não vive pela graça e fica desligado da graça, e ao mesmo tempo as pessoas ficam induzidas pela prosperidade, e com medo que o diabo as roube em seus bens materiais, não tem mais a certeza da graça que é de graça em Jesus, fica em segundo plano.
O dízimo fica acima da fé e da promessa de Cristo. Nós que somos da fé vivemos somente pela fé, livres de qualquer lei, como também dos dias de sábado e de muitas outras ordenanças. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 20 ao 23. Então vivamos pela fé, e sejamos livres, pela fé, e fé em Jesus, pela nova aliança, que foi selada pelo sangue derramado, que assim ele, Jesus, se tornou autor e consumador da fé, e Senhor da nova aliança. Irmãos, orem e vigiam sem cessar, porque Satanás usa as piores armas para nos separar de Cristo, e a maior delas é a falta de entendimento, a cegueira espiritual. Fiquem na paz de Jesus nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Missionário René.